E aí pessoal, tudo bem aí? Aqui tá tudo certo, Thiago Miller para conversar com vocês mais uma vez sobre treinamento para ajudar aí quem está em busca de resultados. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre intervalo recuperativo. O que é, para que serve, qual a diferença, né, entre intervalos mais longos e mais curtos, responder umas dúvidas assim mais frequentes e também que geram mais discussão. O que é melhor para hipertrofia? Intervalo mais curto, intervalo mais longo? A gente vai conversar bastante sobre isso. Vou apresentar para vocês aqui tudo que está por trás do meu raciocínio na hora de determinar os intervalos recuperativos para as minhas alunas presenciais e de consultoria online. E eu espero que a partir disso vocês também consigam avaliar se o intervalo recuperativo que vocês têm utilizado no treino de vocês é o ideal de acordo com os seus objetivos. Bom, mas primeiro a gente precisa determinar o que é intervalo recuperativo, né? E o intervalo recuperativo nada mais é do que o tempo de descanso que a gente dá entre uma série e outra de determinado exercício. O intervalo recuperativo também pode ser o tempo de descanso entre os exercícios. Mas a verdade é que lá na prática, esse tempo de descanso entre os exercícios não é pré-determinado, né? A gente tem uma consciência coletiva de que o intervalo é o menor possível, é o suficiente para você mudar de exercício e já partir para o próximo, né, no caso. Mas o intervalo entre as séries, esse sim tem mais relevância, porque o efeito dele é agudo, né, e influencia na resposta tanto hormonal quanto da fonte energética utilizada ali naquela série daquele exercício. Então a gente sempre baseia a orientação no intervalo entre as séries e não no intervalo entre os exercícios. Em alguns casos específicos, né, que a gente vai ver um pouco mais adiante, quando por exemplo um treino de força, onde o intervalo maior é mais benéfico, talvez o intervalo entre exercícios também seja relevante, né, para ser orientado. Mas na prática, e falando especialmente de hipertrofia, a gente vai se ater ao intervalo entre as séries, tá? E qual seria o objetivo desse intervalo entre as séries? Eu diria que o principal objetivo é a recuperação das fontes energéticas, né? Que nada mais são do que o combustível que a gente utiliza para estar realizando os exercícios. E aqui é bom abrir um parênteses para dizer que essa fonte de energia ela varia conforme o tempo de duração, né? Conforme o tempo de duração daquele esforço. Então, quando o esforço é de curta duração, até 1 minuto, a fonte de energia é uma. Quando o esforço é de média duração, digamos assim, né? De 1 minuto até 2 minutos é outra. Quando passa de 3 minutos, já é uma outra via energética. Então é importante que a gente esteja ciente disso para entender o quanto vai fazer diferença o tempo de descanso entre as séries, né? No que ela vai estar influenciando, não é só naquele cansaço, no fato de você estar mais ou menos ofegante na hora de voltar para fazer uma nova série, né? Tem toda uma repercussão fisiológica desse tempo de intervalo e é importante que a gente entenda isso para poder determinar exatamente qual seria o melhor de acordo com o objetivo daquele treino. Bom, falando de hipertrofia, a gente tem que pensar em esforços de alta intensidade e curta duração. Pensa comigo lá, o treino de musculação, você vai fazer uma série, quanto tempo leva para finalizar? Depende do número de repetições, né? Mas a faixa é o quê? De 6 a 20, 25 repetições, mas normalmente aí, 6 a 20, 6 a 15, isso dá o quê? 30, 40, no máximo 50 segundos. Vai depender também da velocidade de execução, é claro, mas o normal é aí de 30 a 60 segundos a duração de uma série lá no treino de musculação para hipertrofia. Então a gente está falando de um esforço de alta intensidade de curto tempo de duração, tá? Isso vai dizer para a gente, como eu expliquei antes, qual é a fonte energética utilizada. E nesse caso a fonte energética é o ATP-CP, né?
é a adenosina trifosfato e a creatina fosfato. Essas são as fontes de energia que a gente utiliza em esforços de alta intensidade e curta duração, como a gente faz lá na musculação. E para que a gente consiga recuperar de maneira adequada essa fonte energética, a gente precisa não só de um intervalo ideal de tempo, mas também a gente precisa pensar no seguinte: da onde vem o combustível, né, para a gente renovar essa fonte de energia? E no caso do ATP-CP, essa renovação vem através do glicogênio muscular, né? Glicogênio esse que vai se esgotando ao longo do treino, né? A gente vai depletando o nosso estoque de glicogênio conforme a demanda, a gente vai mantendo a execução das séries, né? A gente vai mantendo aí a execução dos exercícios e vai depletando essa fonte de combustível que renova aquela fonte de energia que a gente utiliza na hora de executar um exercício. Então é importante que a gente também considere aqui então isso, né? O glicogênio muscular tem que estar em níveis ótimos para fornecer o substrato que é necessário para renovar a fonte energética que a gente utiliza nas séries. Então, se não houver uma boa alimentação que forneça a quantidade de glicogênio necessária, isso vai influenciar diretamente lá no desempenho no treino. Por mais que o intervalo recuperativo seja o adequado, né, para o tipo de treino que você está fazendo naquele dia, naquela sessão, mas se não houver aí uma fonte de energia disponível, com certeza a sua performance vai ser prejudicada, o seu desempenho vai ser prejudicado e com certeza o resultado vai acabar também sendo limitado, tá bem? Então a gente já discutiu aqui qual é o objetivo do intervalo recuperativo, já entendemos também que ele varia de acordo com o objetivo do treino, mais curto, né? Bom, falando de hipertrofia, o que a gente entende é que os esforços realizados são de curta duração, tá certo? E alta intensidade, porque pensa comigo, lá uma série de um exercício no treino, dura o quê? Depende do número de repetições, né? Depende da velocidade de execução dessas repetições, mas a gente pode dizer que fica em torno aí de 30 a 50, 60 segundos, né? Acho que é mais ou menos esse o tempo. Se você fizer um pouco menos de repetições, a série fica mais curta. Se fizer um pouco mais de repetições, a série fica um pouco mais longa, né? A faixa de repetições para hipertrofia fica entre 6 e 20, 25 mais ou menos. Então o intervalo de tempo que vai durar uma série também tem um range maior. Mas é importante a gente ter essa informação sobre a característica, né, do que a gente está fazendo lá no treino de musculação para poder identificar qual é o intervalo ideal. A partir do quê? A partir da fonte energética que é utilizada em esforços como esse que a gente realiza lá no treino de musculação, de alta intensidade e curta duração. E a gente sabe que o principal combustível ali é o ATP-CP, né? A adenosina trifosfato e a creatina fosfato. Essas são as duas fontes de energia que a gente vai utilizar. A creatina fosfato no primeiro momento, né? Nos primeiros segundos assim de esforço, depois a adenosina trifosfato dá continuidade a essa cadeia de energia que é aplicada na execução do movimento. E para que isso se mantenha ao longo das séries, né, para que isso se mantenha ao longo do treino, é preciso que haja uma renovação dessa adenosina trifosfato, por exemplo. E a gente sabe que essa renovação acontece através do glicogênio muscular, que a gente tem lá estocado nos músculos. E aqui é bom a gente perceber o quanto é importante a questão da dieta, né? O quanto isso influencia nos resultados, porque influencia diretamente no seu desempenho. Se não houver glicogênio muscular disponível para fazer essa reposição
do ATP, fica difícil de manter a intensidade do treino, fica difícil de manter, né, a continuidade do treino naquele nível de intensidade. Então a gente percebe que a importância do intervalo recuperativo está nisso, né, em permitir que a gente mantenha a execução em alta intensidade de maneira estendida, né? O que não aconteceria se o exercício fosse feito de maneira contínua, sem intervalos. Então, a gente percebe aqui que o benefício principal do intervalo recuperativo é isso, é garantir que a gente possa manter de maneira mais prolongada um esforço de alta intensidade, o que não aconteceria se esse esforço fosse realizado de maneira contínua, né? Se você quisesse fazer várias repetições com determinada carga, sem nenhuma pausa, com certeza você faria muito menos repetições do que se você fizer algumas repetições, der um descanso, mais algumas. Então aí é que está o segredo, né? O grande benefício por trás do intervalo recuperativo. Mas agora vamos começar a falar aí sobre como é que a gente chega no intervalo recuperativo ideal. O que é que a gente tem que definir primeiro para poder encontrar qual é o tempo de descanso que a gente vai dar entre as séries? Bom, aqui a gente entra na questão do objetivo, né? Qual é o objetivo da aluna? Qual é o objetivo daquela sessão de treino? Então, isso vai depender das prioridades, das necessidades da aluna, vai depender da fase da periodização em que ela está, se é uma fase de deload, se é uma fase de manutenção, de hipertrofia, se é uma fase de ganho de força, de ganho de potência, de resistência muscular. Enfim, esse treino é para hipertrofia, esse treino é um treino paralelo a outro esporte, onde a resistência muscular é importante, onde a força muscular é importante. Enfim, aqui a gente precisa fazer um estudo mais individual do caso para entender como eu disse, as necessidades e o objetivo específico da aluna, para saber qual vai ser o objetivo daquele treino de acordo com a fase de treino em que ela está. Bom, primeiro a gente tem os treinos para resistência muscular. Então, são treinos com geralmente um número maior de repetições e um intervalo mais curto. Então, aqui a gente utiliza intervalos de até 30 segundos. Muitas vezes, intervalo algum entre as séries e somente entre os exercícios. Por exemplo, num treino em circuito, né? Um treino muito utilizado, muito difundido, quando o objetivo é emagrecimento ou quando o objetivo é utilizar a musculação como atividade acessória para outro esporte, pensando em melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, tá certo? Porque é um treino onde a frequência cardíaca se mantém elevada por mais tempo, justamente porque não há um intervalo, né? Então, o nível de trabalho é mais alto. Mas, pensando em hipertrofia, não é o melhor tipo de intervalo, porque ele limita, né, justamente a capacidade de recuperação das fontes energéticas, o que vai limitar diretamente a capacidade de execução de uma próxima série na intensidade necessária para a hipertrofia. Por isso que ele é voltado diretamente para o objetivo de resistência muscular. Por quê? De maneira mais fisiológica, agora tentando explicar para vocês, esse intervalo mais curto faz com que o acúmulo, especialmente de íons de hidrogênio, né, que são um subproduto das reações químicas que acontecem na contração muscular, faz com que o acúmulo de hidrogênio seja maior, né, de íons de hidrogênio. E é isso que causa aquela dor, aquele desconforto muscular quando a gente vai se aproximando da falha muscular. Não é o lactato como muito se divulga, né? Na verdade, essa dor muscular e essa incapacidade de progredir, né, de prosseguir com a série, é devido a esse acúmulo de íons de hidrogênio. Então, quanto menor o intervalo, menor é a capacidade do corpo de dissipar esses íons de hidrogênio, diminuir esse acúmulo e garantir uma boa recuperação para a execução da série seguinte.
Então é por isso que quando o objetivo é melhorar a resistência muscular, ou seja, melhorar a sua capacidade de permanecer executando determinado movimento, apesar do acúmulo de íons de hidrogênio, a gente realiza treinos assim, com um número de repetições alto e intervalos de recuperação menores, ou até, muitas vezes, como eu disse, inexistentes. Agora, falando de hipertrofia, a gente tem um intervalo recuperativo que fica aí entre 1 minuto e 3 minutos. E aqui entra aquela discussão que parece não ter fim, né? O que é melhor para hipertrofia? Intervalo curto ou intervalo longo? Bom, ambos têm os seus benefícios e eu vou explicar aqui para vocês quais são, e lá no final a gente vai tentar chegar numa conclusão sobre o que eu entendo que seja o intervalo recuperativo ideal, pensando em hipertrofia, lembrando, tá? Isso é muito importante. Qual é o objetivo daquele treino? É isso que vai determinar se o intervalo recuperativo é adequado ou não, ok? Bem, como eu disse, o intervalo recuperativo, quando a gente pensa em hipertrofia, fica aí entre 1 e 3 minutos. Esse intervalo mais curto, né, de 1 minuto, é um intervalo que beneficia a hipertrofia por causar um estresse metabólico maior, certo? E esse estresse metabólico eleva o nível de hormônios anabólicos na corrente sanguínea, GH e testosterona especialmente, tá bom? Que são hormônios que estão diretamente ligados ao processo de anabolismo, de aumento de massa muscular, então hipertrofia. Sendo assim, também tem então a sua vantagem, né? Porém, esses intervalos curtos têm uma desvantagem, que é o que a gente já viu aí mais ou menos lá quando a gente falou sobre treinos de resistência. O intervalo curto limita a capacidade de você manter uma execução em alta intensidade por um período mais prolongado, né? Isso significa que utilizando intervalos sempre mais curtos aí, né, de 1 minuto ou até 1 minuto, você provavelmente vai perder a capacidade ao longo do treino de manter aquela intensidade mais alta que é tão importante pensando em hipertrofia. Porque o que é essa intensidade mais alta, Thiago? Essa intensidade mais alta significa mais carga, né? Sobrecarga externa, peso, o peso que você utiliza. Se você faz séries com um intervalo mais curto entre elas, você dificilmente vai conseguir progredir na carga. E a gente vai ver daqui a pouco que isso é um fator primordial para que aconteça o processo de hipertrofia. Tá? E por que a questão dos hormônios se elevarem com um intervalo mais curto não é tão relevante? É pelo simples fato desse efeito ser agudo, ou seja, é só ali no momento do treino. No momento do treino, o nível dos hormônios sobe, mas ele não permanece daquela maneira após o treino. Então, o benefício, né, que a gente teria para hipertrofia por conta desses hormônios GH, testosterona estarem mais elevados, ele se limita ao momento do treino. Então, no total do dia, da semana, né, do macrociclo, então, né, de uma visão mais ampla aí da rotina da aluna, esse efeito positivo é muito pequeno e talvez não compense. Por isso que se discute tanto se o intervalo mais longo não é mais benéfico para a hipertrofia. E por quê? Justamente porque ele permite essa progressão de carga, né? Justamente porque ele permite que você vá aumentando a carga e mantendo a intensidade do treino ao longo, né, das séries e dos exercícios. Quanto mais você descansa, maior a sua capacidade, né, de realizar a próxima série com mais carga, ou digamos que no mínimo com a mesma carga. E essa manutenção da carga, ou esse aumento até, no caso, né, da carga, da sobrecarga externa, do peso, significa que a aluna vai estar conseguindo afetar positivamente a intensidade do treino, porque a gente já viu que intensidade é sobrecarga externa, é peso, é assim que a gente avalia intensidade na prática, tá? Por uma ótica mais científica tem outros elementos, né? Por exemplo, o próprio intervalo recuperativo, a velocidade de execução até, mas na prática a gente entende intensidade do treino por peso.
Então, ela tendo um intervalo mais longo entre as séries, consegue treinar com mais peso e dessa forma ela afeta positivamente a intensidade do treino e também o volume do treino, porque ela consegue fazer mais repetições, ela consegue fazer mais séries de mais exercícios, e a gente já viu que volume de treino, mas vamos relembrar aqui, a gente já viu que volume de treino é o que? A multiplicação do número de exercícios pelo número de séries, pelo número de repetições, pela sobrecarga externa utilizada, pelo peso. Então, multiplicando todos esses fatores, todos esses elementos, a gente chega no volume total de treino. Sendo assim, fica claro que o intervalo recuperativo mais longo permite um volume de treino maior. E a gente já viu também que, né, a correlação entre volume de treino e hipertrofia é bem positiva, e cada vez mais tem estudos aí corroborando com essa afirmação. Mas além da questão do volume de treino, tem um outro fator que é fundamental para que aconteça o processo, para que se desencadeie o processo de hipertrofia, e que depende bastante da intensidade do treino, ou seja, que depende bastante da sobrecarga externa utilizada, do peso, e o que vai influenciar diretamente na questão do intervalo recuperativo. Então, descansar mais entre as séries também é mais benéfico para a hipertrofia, porque favorece o processo de mecanotransdução, que nada mais é do que a conversão de estímulos mecânicos em reações químicas que vão desencadear aí toda uma cascata de eventos que vai levar à hipertrofia muscular. Então, descansando mais, você consegue treinar com mais peso. Treinando com mais peso, você causa mais tensão muscular. Essa tensão é traduzida nesse processo de mecanotransdução em reações químicas que levam à hipertrofia, né? Que desencadeiam aí outras vias hipertróficas, como a mTOR, por exemplo. Tá, Thiago, mas afinal de contas, o que é melhor então? Intervalo mais curto ou intervalo mais longo, já que ambos têm os seus benefícios, né? Bem, aqui eu vou trazer uma outra reflexão para vocês. Eu vou responder a pergunta com outra pergunta. Por que escolher entre um e outro, se você pode se beneficiar de ambos, né? Eu não consigo entender o porquê desse pensamento binário dentro da musculação, esse pensamento excludente, onde você tem que ficar com uma coisa ou com outra, quando na verdade o melhor é trabalhar de maneira que ambas se complementem. Se ambas têm benefícios, por que não utilizá-las? Por que escolher só uma ou outra, né? Isso para mim parece mais uma questão de autoafirmação e de ego por parte de alguns profissionais que querem ser os donos da verdade e impor, né, a sua verdade para os outros, e escolhem um lado e a partir dali se degladiam em busca de qual seria, né, o mais correto, de quem seria realmente o dono da razão. Eu prefiro entender o processo, entender os elementos e utilizá-los da melhor maneira possível para me beneficiar disso, para levar o melhor resultado possível para as minhas alunas. E de que maneira, então, pensando em hipertrofia, a gente pode se beneficiar de ambos os intervalos, mais curtos e mais longos? Bom, a gente já viu que o intervalo mais curto ele limita a nossa capacidade de executar séries em alta intensidade, porque diminui aí a capacidade de recuperação das fontes energéticas, diminui a capacidade de dissipação aí dos íons de hidrogênio que estão acumulados. A gente já viu que isso é que leva àquela fadiga muscular, aquela sensação de queimação muscular. Então, em que momento do treino a gente poderia utilizar esses intervalos mais curtos? Eu vejo que esse é o tipo de intervalo que cabe bem nas séries iniciais, onde você está trabalhando com menos carga, onde a necessidade de recuperação muscular é menor. Já os intervalos mais longos, que permitem uma recuperação plena das fontes energéticas,
que permitem uma manutenção da intensidade, né, do peso que está sendo utilizado, que permitem a realização de mais trabalho, ou seja, de mais repetições, de mais séries, eu vejo que esse é o tipo de intervalo adequado para as últimas séries, quando você já está mais cansado, onde você já precisa realmente se recuperar mais. Então vejam que tem duas maneiras da gente se beneficiar desses intervalos diferentes, mais curtos e mais longos. Basta alocá-los dentro do treino de maneira pensada, de acordo com a característica daquele momento, né? Um momento inicial onde você está menos cansado, um momento mais final da série, do exercício, onde você está mais fadigado já. Então eles vão cumprir o seu papel se colocados em prática no momento certo no treino. Bom, mas ainda falta mais um grupo, né, onde a gente pode utilizar intervalos diferentes ainda, que é o grupo de força e potência. Mas tem ainda um outro grupo de treino que a gente pode utilizar intervalos diferentes, que são os treinos para força e potência. Aqui os intervalos já são ainda mais longos, de 3 até 5 minutos. Por quê? Porque a intenção aqui é força, ou seja, mobilizar a maior carga possível, é potência, mobilizar a maior carga possível no menor espaço de tempo possível. Então aqui o intervalo quanto maior, melhor, mais vai beneficiar o objetivo específico daquela sessão ou daquele planejamento de treino. E aqui é importante a gente fazer uma conexão do treino de força especificamente com o objetivo de hipertrofia. A gente já viu que hipertrofia está relacionada a volume de treino e a intensidade, essas duas variáveis. E que quando a gente aumenta o peso que está utilizando nos exercícios, quando a gente progride na carga, quando a gente faz a progressão de carga, a gente beneficia tanto a intensidade, porque está aumentando a carga, que representa a intensidade, quanto o volume de treino, que é representado pelo produto, que é representado pelo produto, né, entre número de exercícios, número de séries, número de repetições, peso utilizado, né, sobrecarga externa. Então, quando a gente aumenta a carga, quando a gente aumenta o peso que utiliza no exercício, a gente também está aumentando o volume. Então, a gente sabe que o treino de força está relacionado a conseguir mobilizar cargas maiores. Então, é um tipo de treino que tem um benefício direto no processo de hipertrofia. Logo, a gente entende por que os intervalos um pouco mais longos num treino de hipertrofia trazem vantagem, porque além de permitir a manutenção, né, do treino em alta intensidade por um período maior, né, e afetando aí o volume de treino, ele também afeta a intensidade, porque garante que você vai poder progredir nas cargas, o que é fundamental para a hipertrofia pelos motivos que a gente já viu. Além dessa influência no volume e na intensidade do treino, também tem uma influência direta no aumento da tensão, o que vai afetar positivamente a mecanotransdução, que é uma das principais vias aí de desencadeamento do processo de hipertrofia. Bom, eu espero que através dessas informações que a gente trocou aqui hoje, já dê para vocês perceberem que o intervalo recuperativo é um elemento fundamental para que o treino seja efetivo, e para isso a gente precisa ter bem claro em mente qual é o objetivo daquele treino, qual é o objetivo daquela aluna, porque é a partir disso que a gente vai poder determinar qual descanso utilizar entre as séries, de maneira que isso seja efetivo em todos os sentidos, né? Tanto na questão da recuperação muscular, quanto nos benefícios indiretos, como por exemplo, estresse metabólico, aumento da frequência cardíaca, né? Ou manutenção de uma frequência cardíaca mais alta, pensando em condicionamento cardiorrespiratório. Tudo vai depender, né, de uma avaliação mais individual das características e dos objetivos, e também da fase de treino
que aquela aluna está. A gente pode então ver que o treino para hipertrofia tem uma margem de intervalo maior, já que ambas têm os seus benefícios, né? Tanto a extremidade mais abaixo quanto a extremidade mais acima de intervalos tem os seus benefícios. A gente viu que também, pensando em melhora do condicionamento cardiorrespiratório, a gente pode utilizar a musculação em um formato bem específico, com intervalos bem curtos ou até mesmo inexistentes. E a gente também acho que conseguiu esclarecer aqui bastante que não é necessário casar com um ou outro tipo de intervalo. A gente pode se beneficiar de ambos, basta entendê-los para aplicá-los no momento certo, de acordo com o objetivo e a fase de treino de cada aluna, tá bem? Obrigado então para vocês pela presença, por acompanharem o vídeo até aqui. Espero que essas informações realmente sejam úteis, que vocês já consigam pensar em relação ao que vocês têm feito nos seus treinos para identificar se precisam melhorar para mais ou para menos o intervalo recuperativo de vocês, ou ainda melhor, em que momento utilizar cada um deles, especialmente pensando em hipertrofia. A gente se vê no próximo vídeo e se eu puder ajudar aí de alguma outra forma, se eu puder colaborar com mais alguma informação em relação a esse tema, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando e vai se ajudando, vai crescendo juntos em relação ao conhecimento, né? Quando um ensina, dois aprendem. Bons treinos para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!